Esse é o canal Palavra de Sabedoria. Estamos em mais um encontro para reflexão da Palavra de Deus. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã. É sempre bom estar na presença de Deus, começar o dia na presença de Deus, porque sem dúvida Ele tem muito para realizar na nossa vida no dia de hoje. E esse momento de proximidade nos ajuda a abrir o coração. Vamos meditar São Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 18. Evangelho de Jesus, narrado por Mateus, capítulo 17, versículos de 14 a 18, diz assim: E quando eles se reuniram ao povo, um homem aproximou-se deles e prostrou-se diante de Jesus, dizendo: Senhor, tem piedade de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Ora cai no fogo, ora na água. Já o apresentei aos teus discípulos, mas eles não o puderam curar. Respondeu Jesus: raça incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando hei de aturar-vos? Trazei-mo. Jesus ameaçou o demônio e este saiu do menino, que ficou curado na mesma hora. Meu irmão, você veja que Jesus, nessa passagem, ele é um tanto enfático em relação a uma certa frustração com a nossa falta de fé. Primeiro, lógico, com a falta de fé das pessoas naquela época. Mas nós podemos trazer isso para os nossos dias de hoje também. Mas vamos ao episódio. Um homem vem pedir para que Jesus expulse o demônio de seu filho, que sofria muito. Até ele enfatiza, o autor bíblico enfatiza isso. O menino sofria muito nessa condição. Mas a gente vê que Jesus, de maneira nenhuma, ele faz críticas a essa situação, mas ele faz crítica a um outro problema, a falta de fé. Falta de fé das pessoas que tinham levado aos discípulos e não tinham obtido a cura que desejavam. E na realidade a cura depende da fé. Por isso Jesus algumas vezes disse: vai em paz, a tua fé te curou. Mas é preciso acreditar para que a graça aconteça, para que o milagre aconteça. E essa decepção de Jesus é muito justificável, porque naturalmente ele era Deus e era um homem e tinha muita fé. Os discípulos talvez não fossem tão grandes assim, mas eles tinham fé. Mas Jesus dependia da fé das pessoas que estavam no entorno, tanto que quando ele foi a uma cidade e ali não houve cura nenhuma, o escritor bíblico diz, devido à falta de fé das pessoas daquela região. E às vezes acontece isso nos nossos dias de hoje, por isso eu me referi no início da reflexão, porque também nós, às vezes, queremos os milagres, mas não temos a fé necessária. É preciso realmente a gente se despir da incredulidade. E a incredulidade ela vai se acumulando no coração das pessoas ao longo do tempo. E aí quando a gente precisa de Deus, a gente vai consultar o nosso depósito de fé, ele está totalmente vazio. Portanto, a gente vai a Deus, mas sem a fé necessária. Por isso nós precisamos cultivar a fé sempre, a fé que implica em vida, em ter devoção diariamente. Essa fé se manifesta ao longo da vida. E porque nós vivemos e cultivamos a fé e alimentamos a fé, quando nós necessitamos da graça, a graça vem em nosso socorro. Mas nós precisamos ser homens e mulheres de fé. E nós vivemos em tempos em que, infelizmente, o maligno tem feito muitos estragos na nossa sociedade. E também Jesus espera que nós, como apóstolos desses tempos, sejamos aqueles que levam a palavra da libertação,
para muitas pessoas que precisam. O que nós não podemos fazer é por causa do nosso comodismo ou por causa da nossa falta de fé, a gente não corresponder também às expectativas do Senhor. Bom, que o seu dia de hoje seja um dia abençoado, seja um dia rico de esperança, de coragem e de fé. Paz e bem.